as coisas vão começar a melhorar para a família Rodrigues em 1932, quando os irmãos Mário e Nelson Rodrigues são convidados a trabalhar num jornal que ainda existe até hoje, que é muito famoso, chamado O Globo, do senhor Roberto Marinho, que se tornam amigos, e o Roberto Marinho convida os irmãos Rodrigues para trabalhar no jornal dele. E ali, inclusive, o Roberto Marinho bancou financeiramente grande parte do tratamento do Nelson. Quando ele se recupera, então, ele começa a trabalhar, de fato, no Globo, na seção cultural, fazendo especialmente críticas de óperas, né? Na época eram bem mais comuns as apresentações de ópera no Rio de Janeiro. E também desempenhava algumas funções na seção juvenil e de literatura ali do jornal. Em 1940, o Nelson conhece, um pouco antes disso, claro, ele se casa com uma colega de redação dele, a também jornalista Elsa Bretanha. Também um caso conturbado, a família não queria muito que ele se casasse, não era muito favorável, eles fogem para se casar, enfim. E aí com Elsa, o Nelson vai ter 2 filhos, o Nelson Rodrigues Filho, o famoso Nelsinho, e o Jofre Rodrigues, que ele colocou o nome em homenagem àquele irmão que ele também perdeu para tuberculose. O Jofre é o mais velho, já falecido também, e o Nelsinho Rodrigues é vivo até hoje. E ele é, então, até hoje em dia, o responsável pela gestão da carreira do Nelson, assim, em termos de direitos autorais. É ele quem libera os direitos autorais da obra do Nelson Rodrigues, para quem tem interesse em montar. Libera, entre aspas, né? Ele faz a negociação, né? Como o Nelson é um autor falecido há menos de 75 anos, então ainda tem que se pagar direitos autorais sobre a obra. Bem, isso é outra história. E aí, nesse mesmo ano de 1940, o Nelson então descobre essa nova inclinação que ele tem, que é a escrita teatral. Então, ele tem aí pouco mais de 30 anos e escreve a sua primeira peça em 1941, chamada A Mulher Sem Pecado. Estreou sem muito sucesso. O Nelson, no grande desejo de ver acontecer a sua carreira teatral, ele acaba entregando a obra para o primeiro diretor que aparece. E aí, como eu disse no início, o teatro brasileiro ainda não tinha se modernizado. Então, os diretores da época não estavam preparados para entender uma obra com a complexidade da obra do Nelson, que já na sua primeira peça já é uma coisa revolucionária, né? Essa peça, Mulher Sem Pecado. Mas aí foi montada no estilo de teatro antigo e virou mais um dramalhão do que propriamente uma tragédia à altura do Nelson Rodrigues. Porque sim, a direção às vezes pode comprometer a obra escrita, né? Uma coisa não está diretamente vinculada à outra. Bem, e só um ano depois, em 1942, de 42 para 43 ali, que o Nelson escreve a sua segunda peça, chamada Vestido de Noiva, e essa peça sim é dirigida por um diretor polonês que tinha acabado de se mudar para o Brasil, ou seja, que tinha contato com a nova realidade europeia, no teatro mais moderno, que era o Ziembinski, que é um nome também de referência no teatro brasileiro, depois que ele chega aqui, né? E estreou então no final de 1942 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Também vamos falar mais detalhadamente sobre isso na próxima aula, quando a gente falar da obra do Nelson. Bem, então voltando ao jornalismo, ainda dentro dos anos 40, o Nelson se deixou arrebatar ainda mais pela questão da crônica esportiva, se interessou mais por escrever sobre esportes e escreveu textos realmente antológicos sobre futebol, especialmente sobre o seu time de coração, que é o Fluminense, né? Ele e o irmão Mário Rodrigues são meio fundamentais até na criação da expressão Fla-Flu, né? Quando tinha os jogos entre Flamengo e Fluminense, porque o Mário era mais flamenguista e o Nelson mais fluminense. Então aqui a gente agora já está falando do Nelson numa fase mais madura de vida, né? Em 1945, então, depois de trabalhar 5 anos para o Globo, Nelson deixa o jornal O Globo e vai trabalhar num jornal chamado O Jornal.
simplesmente era de um outro grupo jornalístico. E lá ele começa a assinar suas matérias, né, esportivas, ou mesmo ainda policiais, ou críticas de arte, seja o que for, como Nelson Rodrigues. Mas aí, como uma forma de estender a sua questão de dramaturgia também para o jornal, não só para o teatro em si, ele começa a escrever folhetins com o pseudônimo de Susana Fleck. Este livro aqui que eu estou mostrando para vocês chama-se Escravas do Amor, é um dos folhetins escritos pelo Nelson. E por que ele usa esse pseudônimo, né, de feminino, Susana Fleck? Tem muita especulação e muito pouca certeza do porquê, mas talvez seja porque o Nelson não queria confundir o seu público entre o autor de teatro, o autor de crônicas esportivas ou até mesmo policiais, etc., com esse outro viés mais dramatúrgico, mais romântico. E também, quem sabe, para se procurar um pouco mais de identificação, de proximidade com o público feminino, que era um público que se identificava mais com esse tipo de literatura. Então, eu sei que isso pode soar um pouco machista, mas vamos pensar que a gente está falando de 1945. Então, o Nelson passa a escrever esses folhetins. Folhetim, para quem não sabe, é uma espécie de novela, né, escrita em capítulos, como novela de TV, só que ela era escrita antigamente em jornais. Cada dia do jornal saía um capítulo da novela, ou a cada semana, sei lá, dependia do jornal. Então, Nelson começa a escrever esses folhetins pro jornal, e isso passa a ter um sucesso estrondoso, alavanca mesmo as vendas do jornal, e estimula o Nelson, então, a escrever a sua terceira peça, que é Álbum de Família, que foi escrita em 1946 e ficou censurada até 1965. Hoje em dia o termo censura ele é meio quase metafórico, né? Meio etéreo, sei lá. Mas antigamente, até o início dos anos 80, a censura era um órgão mesmo do governo, a censura federal. Os artistas tinham que submeter, especialmente depois, mais tarde, na fase da ditadura, os artistas tinham que submeter suas obras a esse órgão de censura. Esse órgão avaliava se a obra podia ou não ser publicada, enfim, porque podia ser considerada de baixo nível, ou pornográfica, ou ofensiva de alguma forma, enfim. Então, em 1946, o Nelson escreve e ela vai ser liberada só em 1965 pela censura. Então, mas ele não desiste, segue adiante. Em abril de 48 ele estreou Anjo Negro, uma peça que fez tanto sucesso que possibilitou até o Nelson comprar uma casa, um bairro um pouco melhor do que ele estava morando. E já em 1949 ele lança depois a sua quinta peça, que é Doroteia. Bem, então em 1950 ele passa a trabalhar num outro jornal chamado A Última Hora. É do mesmo grupo, era um grupo ali jornalístico, o mesmo grupo do O Jornal. Ele passa a trabalhar então em A Última Hora. E no Última Hora ele deixa um pouco de lado a Susana Fleck e passa a escrever, como Nelson Rodrigues, mesmo com o nome normal dele, uma coluna chamada A Vida Como Ela É. Essa coluna se tornou um dos seus maiores sucessos jornalísticos, se não o maior, né? Em todos os campos de jornalismo que o Nelson escreveu, talvez A Vida Como Ela É seja o mais fértil, vamos dizer assim. Essa coluna fez tanto sucesso que ela foi publicada diariamente no jornal Última Hora durante 10 anos, entre 1950 e 1960, mais ou menos. Isso rendeu cerca de quase 2.000 contos. Eram contos diários que, em sua maioria, retratavam casos de adultérios, casos de conflitos familiares, que vêm daquela herança trágica que eu disse para vocês no início do vídeo, onde o Nelson presenciou coisas trágicas na família dele, presenciou mortes trágicas em outras famílias, quando ele fazia reportagem policial no início da carreira. Para quem se interessar, inclusive, por conhecer um pouco mais da vida como ela é, existem diversos livros, diversos mesmo, com compilados dessa série de contos. Aqui eu estou mostrando só um, mas assim, só eu tenho 3 diferentes, porque como são cerca de 2.000 contos, em cada livro você vai encontrar alguns, em outro livro vai encontrar outros, enfim, alguns repetidos. Mas aqui nesse, por exemplo, que eu escolhi para mostrar para vocês, é um dos mais recentes,
aqui lançada há pouco tempo atrás, que traz 100 contos inéditos que nunca haviam sido publicados antes. Então, é uma leitura rápida, fácil. Esse aqui, aliás, ganhei da minha grande amiga Mayara Bond, também professora aqui da escola. E também alguns contos da vida como ela é foram lançados em DVD, não sei se alguém conhece, é isso aqui. Um disquinho assim, que passa filminho. Tô brincando, mas aqui realmente é um formato que já está ficando ultrapassado, mas enfim, existe disponível ainda. Você pode encontrar alguns ou vários, talvez até todos, não sei, no YouTube. Mas A Vida Como Ela É virou uma série dentro do programa Fantástico da Rede Globo, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Toda semana, ou a cada 15 dias, talvez, era lançado um desses contos, era filmado, né? Era dramatizado e virava um episódio dessa série do Fantástico. Depois, posteriormente, foi lançado esse DVD, com grandes nomes aí de atores da Globo e tal. Bom, enfim. Então, isso a gente está falando dessa fase entre 1950 e 1960. Um pouco depois disso, o Nelson começa a trabalhar, então, na TV. Então, ele saiu, não abandonou o jornalismo, mas começou a trabalhar também na TV, como autor, obviamente, não como ator. E aí, trabalhando na TV, o Nelson é responsável, também um dado bem curioso, bem interessante, ele é responsável por ter escrito a primeira novela da história da TV brasileira. Uma novela desse modo como a gente conhece antes. Né? Antes existiam os teleteatros, né? Que eram peças de teatro ali encenadas frente às câmeras e tal, e uma ou outra produção que se assemelhasse um pouco mais com o que a gente entende por novela, mas a primeira novela, nos moldezinhos que ela é feita até hoje, né? Capítulos diários, etc. e tal, foi uma obra escrita por Nelson Rodrigues. A novela era exibida na extinta TV Tupi, que foi uma das primeiras, se não, acho que é a primeira emissora de TV no Brasil, antes da Globo. E a novela chamava-se A Morta Sem Espelho, né? De novo, o tema morte como uma recorrência na obra do Nelson. Nos anos 60, então, também ele começa a trabalhar, depois sai da Tupi, começa a trabalhar na própria TV Globo, e ele participa da bancada de uma mesa redonda, né? Também um formato de programa esportivo que existe até hoje, onde pessoas se reúnem ali para comentar sobre futebol, sobre esportes em geral, né? Mas no caso específico do Nelson era sobre futebol, chamava-se Resenha Facite. Facite era uma marca de máquinas de escrever antigas e patrocinava o programa, por isso tinha esse nome. Então o Nelson passa a integrar essa bancada aí desse programa esportivo na TV Globo e também, ainda seguindo no jornalismo, ele passa a escrever a partir de 1967, ele passa a publicar diariamente no jornal as suas memórias. Curiosamente, dessa vez no jornal chamado Correio da Manhã, que era onde o seu pai, Mário Rodrigues, tinha iniciado a sua carreira jornalística no Rio de Janeiro. Né? Quando logo chegou ao Rio, o pai do Nelson trabalhou para esse jornal, antes de ter o seu próprio. Bem, e agora a gente já vai se encaminhando aí para falar sobre os últimos anos da vida do Nelson. Nos anos 70, então, já consagradíssimo, tanto como jornalista quanto como autor teatral, a saúde do Nelson começa a decair, a dar certos sinais ali de fraquejar. Isso em decorrência de várias razões, né? Primeiro delas, sequelas da própria tuberculose. O Nelson nunca se curou da tuberculose, mas ele nunca abandonou o vício do cigarro. O Nelson fumava contumazmente, assim, era uma coisa absurda, que causou para ele alguns problemas gástricos e até cardíacos. Mas, enfim, é um hábito cultivado desde a sua adolescência. O período também coincide, né, com os anos mais críticos do regime militar. A gente está falando aí início dos anos 70. E o Nelson, pasmem vocês, muito embora fosse um artista combativo, de opiniões fortes,
o Nelson sempre apoiou o regime militar. É isso que vocês ouviram. O Nelson apoiava o regime militar. De uma maneira consciente, ele era na contramão de todos os outros artistas que tinham um posicionamento mais de esquerda. Isso se deve ao fato de que eu também já comentei hoje mais cedo aqui nesse vídeo, da questão da família Rodrigues sempre ter sido muito íntima do poder. E isso foi se sucedendo com vários governos, até mesmo com o governo militar. Só que o Nelson também, apesar de ser esse homem forte, combativo, ele tinha um certo grau de inocência. Isso, quem me contou, não foi nenhum livro, foi o próprio filho dele, o Nelsinho, numa conversa que eu tive o prazer de ter com ele 15 anos atrás, sei lá, mais até. Enfim, o Nelson, nessa certa inocência, nessa ingenuidade, ele via como um movimento, um regime político que ia alavancar o Brasil e tal, e ele não acreditava na questão da tortura. Ele achava que era história, que enfim. Mas aí o Nelson usa até os seus artigos de jornal para criticar as pessoas que eram contra o movimento. E aí, porém, houve um fato, né, uma das últimas tragédias da vida da família Rodrigues, é que em 1972, o Nelsinho Rodrigues, o filho dele, é preso pelo regime militar. O Nelsinho tinha opiniões diferentes da do pai, era participante do movimento estudantil ali contra o regime militar e acaba se envolvendo numa certa militância que o leva à prisão em 72. E o Nelson só vai conseguir a liberdade do filho em 79, que é um grande paradoxo, porque mesmo não acreditando na tortura em si, ele sabia que muitos artistas, muitos intelectuais, outros jornalistas eram presos pelo regime militar por conta das suas opiniões. E o Nelson, com essa certa intimidade que ele tinha com os governantes ali, da época, ele ia lá pedir pelos conhecidos, pelos amigos, e acabou conseguindo que muitas dessas pessoas fossem absolvidas e soltas. Mas estranhamente, curiosamente, ninguém sabe direito os motivos disso, é uma coisa que o Nelson até não gosta de falar muito. O Nelson em si, o Nelson pai não conseguiu soltar o filho. O Nelson vai sair da prisão só 7 anos depois, em 79. Em uma das visitas, nesse período entre 72 e 79, uma das primeiras visitas que o Nelson faz para o filho na prisão, ele consegue consegue essa possibilidade de visitar, uma coisa que não era muito comum para o regime, mas ele consegue visitar ao menos o filho. E o Nelson então diz para o pai assim, velho, o Nelson chama o pai de velho, ou velho. Então o Nelson diz assim, velho, eu fui barbaramente torturado. E a partir disso a gente então não vê mais nenhuma menção, nenhuma referência do Nelson em defesa do regime militar. Ele se cala em relação a isso. Então, em 79, o Nelson consegue finalmente a liberdade para o filho. E pouco mais de um ano depois, em final de 1980, ele faleceu, aos 68 anos de idade, relativamente jovem até, né? Mas a morte dele se dá em consequência como eu disse, já de complicações cardíacas e respiratórias e gástricas decorrente do histórico de vida dele, né? Então ele está enterrado no cemitério São João Batista, no Botafogo, no Rio de Janeiro, que é um único cemitério da zona sul do Rio de Janeiro, e onde estão enterradas várias personalidades, várias pessoas famosas, Carmen Miranda, Ayrton Senna, enfim, um monte de gente, inclusive o Nelson. Um último dado tragicamente curioso nessa questão é que na mesma tarde do falecimento do Nelson, ele iria ganhar na loteria esportiva. Ele havia feito um bolão com o seu irmão Augusto e mais alguns colegas de redação do Globo, e naquele dia ele ia ficar um pouquinho melhor de grana, porque o Nelson morreu, né, numa situação ali confortável, tinha sua casa própria, etc., mas não era rico. Então, no mesmo dia da sua morte, ele sofre um outro golpe do destino, mas pelo menos uma parte foi para o irmão Augusto e para a viúva. Bom, pessoal, como eu disse, a proposta da gente aqui hoje era fazer esse pequeno resumo da vida do Nelson, mas que é fundamental para a gente entender como que se formou essa personalidade desse autor tão controverso, esse gosto
por uma literatura mais densa, mais dramática, trágica, na verdade, né? No sentido de conteúdo, né? Não estou dizendo que a obra do Nelson seja uma tragédia. Então, o que originou essa densidade dessa obra, essa obra polêmica e controversa, foi esse gosto mórbido pelos rituais de morte, pelos crimes passionais, por histórias de traição, de adultério, associado a esses fatos trágicos que ocorreram com a família e que levaram o Nelson, então, a colocar todo esse peso que é tão único também na história do nosso teatro, da nossa literatura, de um modo geral. E quando eu falo de tragédias familiares, foram várias. Eu citei aqui alguns casos. O caso do Roberto, enfim, que foi o primeiro e o mais pesado, né? A morte do pai, logo depois. Mas, enfim, aconteceram vários casos, várias tragédias. Por exemplo, em meados dos anos 60, um prédio desabou no Rio de Janeiro e, casualmente, era o prédio onde morava um dos irmãos do Nelson, matando o irmão dele, a cunhada e 2 filhos do casal. Outro capítulo meio obscuro, mas não menos trágico da vida do Nelson, foram os casos extraconjugais. No ano de 1964, o Nelson abandona a sua esposa, Elza, para viver com uma outra mulher chamada Lúcia Cruz de Lima, com quem ele teve uma filha chamada Daniela. A Daniela, então, ela nasceu muda, cega, surda e com paralisia cerebral. Então, só isso já é um fator muito trágico, né, na vida de qualquer pessoa. E o Nelson, então, coloca um apelido muito carinhoso na Daniela, como uma referência para todos esses fatos pesados que ocorrem na vida dessa pequena criança. Ele chamava a Daniela de A Menina Sem Estrela. E esse também é o título do livro de memórias do Nelson, né? Ele escrevia, então, as memórias dele no jornal, como eu já falei, mas depois isso foi compilado, transformado num livro que é chamado de A Menina Sem Estrela. Depois o Nelson também teve foi viver com uma terceira mulher, chamada Yolanda Camejo, e com ela ele tem, então, mais 3 filhos. Então, no total, são 6 filhos do Nelson. Esses 3 últimos, desse seu último caso extraconjugal, eles só foram reconhecidos via exame de DNA, feito muitos anos depois da morte do Nelson. O Nelson morreu em 1980, eles foram reconhecidos, se eu não me engano, em 92 ou 93. E vale aqui lembrar, isso a gente está falando tudo de meados dos anos 60, mas vale aqui a gente lembrar que no final dos anos 70, por conta até desse ocorrido com o Nelsinho, filho dele com a primeira esposa, de ter sido preso, isso acabou unindo o casal de certa forma. Então o Nelson decide pedir perdão para Elsa e ela o perdoa e o recebe de volta. E aí ele vive com ela os seus 2 últimos anos de vida. Foi um tempo breve, né? Ele volta ali no final de 78 e morre no final de 80. E a Elsa, muito carinhosa, a esposa dele, também já falecida, chama muito carinhosamente esse período de o romance de outono, né? Eles voltaram a se relacionar no outono e, enfim, no inverno seguinte ele já havia falecido, no verão seguinte ele já havia falecido. Bom, pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui, então. Esses são os fatos mais importantes, mais relevantes sobre a vida do Nelson Rodrigues. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido de motivação, de inspiração para vocês pesquisarem mais, lerem mais sobre ele. E não só sobre o Nelson, né, mas sobre a obra dele e sobre o teatro brasileiro em si. Às vezes a gente não valoriza muito o nosso teatro, mas o teatro brasileiro é um grande teatro, né, especialmente desde a modernização que o Nelson trouxe para ele até os dias atuais. Sim, no Brasil se faz um teatro de muito boa qualidade, e isso, de certa forma, não só de certa forma, de uma forma muito importante, muito grande, isso se deve, então, a esse nome, Nelson Rodrigues. É isso, pessoal. Até a próxima.